Olá, eu me chamo Zilda Carla. E eu me chamo Josué Messias. A nossa história, na verdade, começa junto com a Igreja Verbo da Vida. Nós casamos em 96 e logo que casamos, fomos fazer parte da Igreja Verbo da Vida. A Igreja Verbo da Vida estava engatinhando aqui em Aracaju e a gente sempre ali junto. E a igreja foi crescendo e a gente foi crescendo junto. Porém, imagina uma fogueira. Pega um pedaço de madeira dessa fogueira, um tição, e tira ele fora. O que que vai acontecer? Pode até demorar, mas esse tição ele vai apagar. A gente foi, de repente, é uma coisa que vai acontecendo tão devagarinho, nós fomos esfriando. Fomos esfriando e esfriando. E aí a gente foi saindo de debaixo da proteção de Deus. E aconteceu o que de pior poderia acontecer numa família. Nós nos afastamos da proteção do Senhor, nos afastamos da presença. E aí, nesse afastamento, nesse esfriamento, o inimigo se aproveita. E aí, em 2015, nós nos separamos. E quando veio o esfriamento e o afastamento, da gente de Deus, e aí culminou no nosso divórcio, eu tinha muita tristeza de vir para a igreja, porque o ambiente da igreja me reportava, me lembrava o meu casamento, tudo que foi construído. Nós tivemos uma filha e nós criamos ela nos caminhos do Senhor e de repente tudo isso se perdeu. Nós nos separamos e foi cada um viver a sua vida. O esfriamento tanto foi na igreja como foi na família. Era uma geladeira em casa, uma geladeira na igreja, esfriou. Não foi a Igreja Verbo da Vida que mudou, fomos nós. Foi o nosso coração. A nossa visão. A gente parou de caminhar junto com a igreja. E minha filha sempre muito triste com toda essa situação, mas eu me lembro que sempre que eu conversava com Brendinha, ela dizia assim, eu passava algumas coisas para ela, de como estava a minha vida, E ela dizia, pai, ora em línguas. O nosso temperamento é muito diferente. Então, assim, eu não caí no mundo, mas eu também me afastei de Deus. Eu estava passando por um processo de depressão, estava acompanhada, estava medicada. Mas aí, aos poucos, muita oração da minha família, da família dele, da nossa própria filha, que foi minha melhor amiga. E minha irmã disse, não, senhor, você vai vir morar comigo. Mas Lequinha, não, você vai vir morar comigo. Fui morar com ela e eu comecei a vir para a igreja devagarinho, entendeu? Vinha, sem compromisso, continuava no mundo, mas vinha para a igreja. Comecei a ouvir de novo as coisas sobre Deus, comecei a me aquecer de novo, encontrar com os irmãos e sentir aquela coisa gostosa. E aí eu fui, aos poucos, também retornando, voltei para a igreja, voltei a caminhar, às vezes vinha só, às vezes vinha com Brenda. E aí, aos pouquinhos, Deus foi encontrando um coração disposto, disponível. Aí foi um dia, o pastor Pasquete, numa escola numa escola dominical, aí ele fez o apelo. Eu fui lá para frente, eu percebi que ele ficou assim meio, tipo assim, sem entender direito. A única coisa que eu tinha na minha cabeça era, agora é o meu momento com Deus. Não quero saber de mulher, não quero saber de ninguém, pelo menos não naquele momento. E aí ele começou a trabalhar no meu coração, começou a me fazer entender que aquele também era meu momento com ele, para ele, que a minha prioridade era a minha vida espiritual, Porque eu precisava reconstruir a minha vida espiritual antes de qualquer coisa. E aí a gente começou a se olhar, e aí vamos sair. Não, tinha a Brenda de desculpa, Eu ia ver Brenda, não, vou lá ver Brenda, e ver Brenda. Aí eu sentava, vamos tomar um café, vamos. Eu sei que existia uma brecha de 7 anos da gente separados, Ou 6 anos, porque depois a gente voltou e se reencontrou e começou aquele
meio que namoro, mas o que é primordial, que eu quero que vocês entendam, a diferença foi Jesus. Não tinha possibilidade nenhuma de voltar, da gente voltar. Eu reconheço isso. Bastou trazer Jesus para o centro da nossa vida. E Ele resolveu a nossa vida. O Verbo da Vida Aracaju, 26 anos de milagre. E nós fazemos parte dessa história.